Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, e quem vai contribuir com o estudo dessa noite é os nossos amigos facilitadores Davi Santos e Eurípides Farley. O capítulo é o 4º, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Itens 18 e 19. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque, depois da sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Entenda-se que se trata aqui da afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quantas pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. A união e a afeição que existe entre os parentes são indícios da sua simpatia anterior que os aproximou. Também disse, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, se enuncia maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meios de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato com os bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espírito,
como ocorre na terra entre as raças e os povos. Para os esclarecimentos da leitura, passo a palavra aos facilitadores. Um bom estudo a vocês. Boa noite a todos os nossos amigos internautas que nos acompanham nessa noite. Eu gostaria de abrir a minha fala com uma leitura bem confortante, reconfortante do benfeitor, né, espiritual Bezerra de Menezes, que ele fala o seguinte: asseguramo-vos, porém, que os nossos afetos nunca se extinguem. Com o tempo e com a bênção do amor, uns pelos outros, dentro do tempo, todos nos reencontraremos para celebrar a união sem adeus. Aguardemos trabalhando na construção do bem, na certeza que no bem para os outros surpreenderemos o nosso próprio bem. Está no livro Chico e Você, capítulo 13. Bezerra, Chico e Você, no capítulo 13. Essa leitura, ela vem trazer para a gente, né, a certeza de que, de fato, o único elo que jamais se rompe sobre nenhuma circunstância é o do amor. Segundo o que nós lemos no Evangelho agora, Kardec, através do Espírito de Verdade, né, ele vem nos dizer que, se não fosse pelo amor, se não fosse o amor a causa, não haveria motivo para que os espíritos se procurassem após o desencarne, né, após a morte do corpo físico. Que tudo aquilo que tange à matéria, ao físico, aos sentidos, tudo aquilo que não é puro de verdade, que não foi construído dentro do propósito do amor, ele logo não tem como, não tem uma necessidade, não tem um motivo dos espíritos se procurarem, se encontrarem no pós-vida, vamos colocar dessa forma. O amor seria, sim, o único fato e o único motivo que une as individualidades, né, os espíritos, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E o próprio Cristo, ele fortalece essa certeza quando ele nos diz que o meu reino não é deste mundo. Ou seja, Jesus, ele nos falava que o seu reino, a sua origem não era deste plano físico, deste mundo, né, mas de um mundo espiritual. E ele ainda completa para Pilatos, né, caso fosse, os meus pelejariam a meu favor. E onde estavam os de Jesus? Se não estavam ali naquela sala, na audiência com Pilatos. Muito bem, Davi. Interessante a gente colocar nesse sentido a questão relativa ao amor, porque aqui estamos falando sobre os laços de família, que são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência, né? O que é unicidade? Unicidade é único, ou seja, muitas agremiações colocam como uma única vida, ou seja, que nascemos, crescemos, morremos e é só isso. E aí vem a doutrina espírita trazer esse norte esclarecedor a todos nós sobre o que é a reencarnação, como ela se processa e o que tudo tem a ver nessa questão que o Davi colocou sobre o amor. Porque, na verdade, reencarnação é amor. E como podemos pensar nesse sentido como amor, né, Davi? Porque uma mãe que tem um filho aqui, e o filho, ele se perde na vida no sentido assim de procurando os prazeres mundanos, se envolvendo nas drogas, daqui a pouco se torna um traficante, e aí por si acaba morrendo, vamos colocar assim entre aspas aqui, e de fato, a pessoa que buscou o caminho do mal, que passou uma vida inteira buscando prazeres mundanos no sentido de estar fazendo mal, se tornou um assassino, se tornou uma pessoa que não condiz com as coisas ideais, ela
automaticamente morrendo vai para onde? Vamos colocar no sentido figurado da coisa, para o inferno, não é isso? Embora a mãe aqui, ela viveu na sua proselitude, ou seja, se tornou aquela pessoa dócil, continuando na sua luta, atendendo a todos e a tudo da forma amorosa, conforme Jesus coloca. Morre e ela vai para onde? Colocando conforme as religiões colocam, para o céu, não é mesmo? E aí, chegando lá no céu, essa mãe, a primeira coisa que vai passar pela mente dela, o que ela vai procurar? Pelo filho. Onde está meu filho? E aí vai dizer o quê? Seu filho se encontra na onde? No inferno. E ela vai querer o quê? Querer vê-lo, não é mesmo? E aí, dentro de tudo isso, pode haver isso? Ela vai poder ver o filho naquele exato momento? Não, né? Não lhe será permitido. Mas como a reencarnação pode tornar isso? Olha a misericórdia de Deus. Olha todo esse processo que Jesus nos coloca do amor, esse amor universal, esse amor uns pelos outros, na mãe ali tendo novamente uma oportunidade de vestir a roupagem carnal, de voltar aqui no mundo carnal, ou seja, neste mundo aqui estamos aqui agora habitando, tendo a oportunidade de trazer novamente esse filho, dependendo das condições que de merecimento ambos tiverem, para resgatar, ou seja, para ela ajudar esse filho novamente, para ele novamente crescer e buscar essa luz, buscar essa ascensão espiritual que todos nós aqui estamos destinados, que é o objetivo maior para todos nós, através desse processo reencarnatório, de aprender uns com os outros, de buscar o conhecimento, de fortalecer esses laços de afinidades da família, que aqui estamos hoje buscando trabalhar e falar nesse sentido. Então, a unicidade no sentido de muitas religiões, o que é? A ideia dessa unicidade da existência pode ser analisada no sentido material, aquelas pessoas que colocam que considerar a vida orgânica e a inteligente como consequência da matéria, do funcionamento do corpo físico. E aí onde vai isso? Morreu, acabou? Né? Se unicidade no sentido é a única vida que temos, vamos morrer e aí acabou? Né? E aí vem também na questão da unicidade, analisada do ponto de vista dos espiritualistas, que consideram a alma criada por Deus juntamente com o corpo, ou seja, a partir do nascimento ele criou-se o corpo, a alma também passa a existir a partir deste momento, não tendo antes disso nenhuma ligação entre ambos e entre os familiares, né? E aí assim, pais, filhos, irmãos, avós, netos, entre outros, vão se conhecer a partir do nascimento do bebê. Isso para os espiritualistas. Segundo eles, estão ligados pelos laços corporais, pelas leis da hereditariedade, sem nenhuma ligação espiritual afetiva, que só a partir da constatação da gravidez para alguns ou do nascimento para outros começa a existir. As facilidades, as dificuldades de relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, são sempre relacionadas com as qualificações herdadas dos pais ou dos antepassados, né, Davi? Pode levar o homem a não sentir-se responsável por suas ações. Ou seja, a pessoa pode dizer assim, nasci assim porque meu pai era assim. Ou seja, questões hereditárias e questões relacionadas ao pai. E aí não vai entender na questão que a doutrina espírita coloca da reencarnação, né, Davi? Aprofundando muito mais isso, que todos nós fomos criados muito antes do corpo, que temos uma bagagem dessa existência, de longas existências aqui, ou seja, somos uma vida vivendo várias existências, né, Davi? Somos um ser espiritual vivendo momentaneamente aqui na carne e também momentaneamente fora da carne, não é mesmo? Certa vez, eu já contei essa história em algum estudo que eu devo ter feito na casa, mas ele cabe muito bem para a nossa reflexão da noite. Certa vez eu estava numa oficina, tinha levado a minha moto para fazer uma revisão, e eu estava conversando com o mecânico acerca do Evangelho. E aí a gente falava exatamente sobre a reencarnação.
E penso que ele, com toda a sua simplicidade, ele vinha de uma outra linha cristã, né, de raciocínio cristão. E aí, então, ele começa a me fazer algumas perguntas sobre como a doutrina espírita explicava essa questão da reencarnação, onde haveria justiça nessa questão da reencarnação. E, nesse meio tempo, tinha um outro senhor que ali se encontrava, também de uma outra denominação cristã, vamos colocar dessa forma mais tradicional. E aí, então, ele veio falar para mim o seguinte, que Deus fala que ao homem cabe viver uma vez, e após isso, sobre ele advém o juízo. De fato, há essa citação de Paulo, né, no Evangelho, mal interpretada. Por quê? O Davi, ele só vai viver uma vez. Após encerrar essa jornada do Davi na terra, realmente advém sobre o Davi o juízo, né? Aquela pesagem sobre o que foi bom, o que não foi legal. Mas e aí? O Davi seria condenado? E aí foi onde eu propus uma reflexão. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, tudo bem, vamos seguir uma linha de raciocínio então. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5º, Jesus ele fala o seguinte, que Deus é Pai. E se nós, sendo humanos, sendo nós homens, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, ainda mais Deus que está no céu. Né? E aí ele ainda completa, quem de vós, o vosso filho, vos pedir um ovo, você lhe dará um escorpião. E aí eu então perguntei para esse senhor, eu falei, olha, o senhor é pai? Ele disse, eu sou pai, sim. Tenho 2 filhos, um pequenininho. Eu falei assim, que legal. Então, gostaria que o senhor acompanhasse comigo um raciocínio. Suponhamos que o senhor tenha ganhado um carro, ou tenha conseguido adquirir o carro dos sonhos. E aí, então, o senhor volta para casa com esse carro e vira para o seu filhinho, né, de 2 anos. E fala para ele o seguinte, olha, você pode brincar na casa inteira, mas você não pode ir na garagem, porque na garagem está o meu carro. E você não pode tocar o meu carro, você não pode mexer no meu carro, porque senão você vai estragar ele. Porque ele veio me dizer sobre Adão e Eva, né? Dentro do nosso diálogo, ele veio me falar sobre o juízo que Deus colocou sobre Adão e Eva pelo dito pecado original. E aí eu falei para ele, você já se imaginou falando isso para o seu filho? Aí ele não respondeu. Eu então continuei, falei, vamos seguir a linha de raciocínio então. Suponhamos que o seu filho te desobedeça e vá brincar na garagem e acabe estragando o carro, arranhando o carro, amassando uma porta, chutando uma bola na porta, qualquer coisa nesse sentido. E aí você então vai sair no seu carro e observa que o seu carro está estragado. Nesse exato momento você lança a mão do seu filho, arrasta ele para a rua fora, de 2 anos, vamos lembrar que a criança tem 2 anos. E aí você joga ele numa prisão e fala para ele o seguinte, que a partir dali, ele, os filhos dele e toda a descendência dele estaria condenada, ele estaria privado da sua companhia, de todas as regalias que ele tinha na sua casa, ele estaria condenado a viver aquele sofrimento eternamente porque ele amassou a porta do seu carro. E aí então ele me disse assim, não, eu não faria isso nunca com o meu filho. Aí então eu perguntei para ele, e você acha que Deus teria capacidade de fazer isso com um dos seus filhos? E aí ele nem me respondeu, não teve respostas para me dar, né? Às vezes a gente até compreende a dificuldade que as pessoas têm de aceitar a reencarnação, mas por falta de conhecimento. No próprio Evangelho, nos textos do Evangelho, na Bíblia, está escrito
o meu povo perece por falta de conhecimento. E às vezes a gente vê muita gente tomando partidos ou defendendo uma verdade que até pouco tempo atrás não era uma verdade absoluta. Essa questão da reencarnação, por exemplo, ela se tornou, na realidade, um dogma a partir do ano 540, mais ou menos depois de Cristo. Porque o Império Romano, em 533, ele era dividido, né? E a capital de Roma, ela se encontrava em Constantinopla. E neste período era governado por um imperador chamado Tertuliano, o qual era casado com uma imperatriz que ela tinha o nome de Teodora. E o que acontece? Essa imperatriz, ela, no seu pretérito, antes que ela se tornasse imperatriz, ela tinha uma vida, vamos colocar assim, ela tinha uma vida meio fácil, né? Desregrada, exatamente. E então, pouco antes da sua morte, ela pede ao imperador que retirasse da Bíblia a questão da reencarnação, a doutrina da reencarnação. Por quê? O que ela faz? Ela manda assassinar, né, todos aqueles que conheciam a sua vida pretérita a ela se tornar a imperatriz do Império Romano. Então ela, como era senhora de muitos escravos e tudo, ela tinha medo de voltar e ter que pagar por isso e ao mesmo tempo se tornar uma escrava. E aí é onde acontece, né, esse concílio, e é retirado então da doutrina católica apostólica romana a questão da reencarnação. A partir daí passa a ser aceito apenas a questão da ressurreição, que por si só ela já se contradiz. Como que pode um corpo morto, já retornado, né, às suas propriedades materiais, à sua origem, ou seja, ao planeta Terra, ao pó mesmo, né, do pó viestes, ao pó retornareis, como que aquilo vai se tornar novamente carne e osso e sangue e tudo, e aquele espírito que morreu há milhares de anos atrás, ele vai novamente habitar aquele corpo. Seria impossível a concepção, porque quantos trilhões de pessoas já não viveram e já não morreram no mundo e estariam inertes em algum lugar aguardando um juízo, o dito juízo final. Ao passo que é mais concebível, a partir da premissa que Deus é amor, como diz no Evangelho de João, que ele, a exemplo do próprio homem que é falho por natureza, né, pela sua imperfeição, o homem ele dá novas oportunidades ao próprio homem, aos seus filhos, de fazerem diferente. Por que com Deus seria diferente então? Por que erraríamos pela nossa infância espiritual? Porque todos nós estamos crescendo, aprendendo. Então somos espíritos infantes quanto à nossa evolução. Por que Deus então nos condenaria, sabendo que ainda temos muito que aprender? Muito bem, Davi. E muito importante a gente aproveitar, né, essa questão do entendimento que a doutrina nos coloca a respeito da reencarnação, porque a doutrina espírita, de fato, ela vem esclarecer para todos nós sobre a importante função educadora e regeneradora da família. É no seio familiar, é nesse cadinho familiar, conforme Emmanuel assim traz para nós, que é o essencial da nossa depuração, do nosso aproveitamento, do nosso entendimento e dessa nossa busca de educar os nossos sentimentos, os nossos sentidos. Hoje, no mundo atual, neste momento ao qual que todos nós estamos vivenciando, né, Davi? Porque é para todos nós,
pensarmos, refletirmos acerca de todas as questões que, de fato, esse vírus, esse coronavírus, hoje veio trazer para todos nós. Porque muito, se a gente for analisar, Davi, hoje as redes sociais, o WhatsApp, as coisas todas, elas estão separando as pessoas. Elas estão esparramando as pessoas dentro do próprio lar. Se a gente for analisar antes desse coronavírus, como estávamos vivendo distanciados uns dos outros, desregrados, ou seja, assim, esparramados no sentido figurado, uns dos outros, na própria sociedade, na própria família, no próprio meio social que vivemos. Olha o que hoje estamos tendo que refazer nossas condutas. Vá para dentro de casa, que é a expressão mais está sendo falada hoje, mais usada, ou seja, fique em casa. Mas fique em casa de que forma? Vamos aproveitar este momento para discutir em família, para colocar os pontos nos is, como se fala, ou seja, nos conhecer melhor, nos esclarecer melhor e não ficarem nas redes sociais aproveitando mensagens que não têm nada a ver, esparramando coisas que não têm nada a ver e colocando mais medo, mais ódio na sociedade. Vamos buscar esse momento para trazer para dentro de nós a mensagem do Evangelho, ter um momento com Jesus, ter um momento de trazer a espiritualidade para todos nós, ou seja, buscar nos conhecer, buscar avaliar nossas ações, nossas atitudes e começar a tomar novos rumos, porque a hora que a vida voltar a normal para todos nós, isso vai acontecer, vamos ter novas posturas. Vamos fazer aquilo que Santo Agostinho nos esclareceu, analisando as nossas atitudes, as nossas condutas, buscando um novo olhar, um novo meio de viver. Joana de Ângeles, no livro SOS Família, ela nos diz que família é grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação graças à contingência reencarnatória. Olha só, nós falamos no início, reencarnação é amor, ou seja, é a família se unindo para que, a partir do que Jesus colocou para todos nós como princípio maior do Evangelho, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou seja, fazei ao outro o que se quer para si mesmo. Começar a pensar nesse sentido, fazendo ao outro o que se quer para si mesmo, já dentro do próprio lar, mudando certas atitudes, certas situações. Porque nós vamos lembrar, se pudéssemos lembrar, do nosso momento de planejamento reencarnatório para que virmos desempenharmos o nosso papel. E qual é o nosso papel? Qual é o nosso objetivo de aqui estarmos? Uma passagem que eu gosto de frisar muito, sempre que tenho a oportunidade de estar falando, de Paulo, no caso Saulo, a caminho de Damasco, quando de encontro com Jesus, ele pergunta para Jesus, o que queres que eu faça? Nesse momento atual hoje, nessa situação toda, o que quer Jesus que nós façamos, né, Davi? O que Jesus espera de nós? Já foi dado o recado. Amai-vos uns aos outros. Fazei ao outro o que você quer para si mesmo. Então nós vamos buscar esse entendimento da leitura de hoje, os laços de família que são fortalecidos de fato pela reencarnação, que a unicidade, ou seja, pensar numa única existência, quebra esses laços, quebra sim, porque se a gente pensar que é só essa vida, eu vou viver só essa vida, e se morreu, acabou, o que adiantou eu construir uma família, pai, mãe, irmãos, netos e tudo mais, se eu morreu, acabou nesse sentido. Então a unicidade quebra os laços de família, mas a reencarnação não. Por quê? Porque a proposta que a doutrina espírita nos traz a respeito da reencarnação é justamente nos fortalecermos, nos conhecermos, cativarmos uns aos outros, ou seja, buscarmos esse entendimento maior acerca da existência, acerca de existir, acerca de conviver, porque hoje nós vivemos com os outros, né, Davi? Nós vivemos no seio familiar, mas nós temos que aprender a conviver. É a convivência familiar que vai trazer para nós todos esse norte, esse esclarecimento acerca do que podemos fazer diferente de agora em diante, aproveitando este momento de estar em casa, mais reunidos com a família, de aproveitar e nos conhecer melhor.
Talvez tem lares aí que está o filho trancado no quarto, mãe na sala, pai na cozinha, né? Sabemos que às vezes tem dificuldades de se relacionar, de conviver. Então é buscar a partir deste momento o que nós podemos fazer para aprender a nos conviver melhor uns com os outros, respeitando o livre-arbítrio de cada um, mas dentro da responsabilidade que cada um tem, né, Davi? Porque livre-arbítrio é responsabilidade. Então, colocando no seio familiar aquilo que realmente é válido e condiz com o que o Evangelho nos traça, com o que Jesus nos pede, com o que está traçado para todos nós nessa transformação moral a que todos estamos destinados, buscar nosso aprimoramento, essa melhora íntima de todos nós. Passa essa turbulência com relação ao coronavírus e amanhã a sociedade continua a mesma, não refletiu, não parou para pensar, não buscou o que isso está trazendo para a gente ter como consciência daqui para frente. O que você acha? De fato, eu penso que um dos maiores desafios que a sociedade atual tem enfrentado é exatamente o desafio de bem conviver. Porque, como você mesmo colocou, viver a gente até vive. A gente vive com as pessoas, a gente vive em casa, mas será que a gente convive? Né? Qual o tempo que eu tenho tido para poder ouvir, como você mesmo disse, né? O marido ouvir a esposa, o filho ouvir o pai, porque hoje os filhos eles só querem ser ouvidos. Né? O que a gente percebe é que prevalece a vontade hoje é do filho, nem é dos pais. É uma total inversão de valores e de posições. O Sandro Klinger, ele, em várias palestras dele, ele vem colocar exatamente isto, né? Qual o papel do pai, qual o papel da mãe, qual o papel também do filho dentro de um lar. E isso tem se perdido de fato. Essa questão da tecnologia, das redes sociais, ela de certa forma aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. Porque, às vezes, é mais fácil você manter um diálogo com uma pessoa que está até em outro país, mas a dificuldade em se manter o mesmo diálogo presencial com aquela pessoa que convive com você debaixo do mesmo teto é tamanha que as pessoas, elas vivem, elas não convivem. E a reencarnação, ela, de fato, como você mesmo colocou no começo, a palavra que define é amor. Porque apenas e talvez, né, somente através do amor, de nós aprendermos a nos amar, apesar das dificuldades, é que nós vamos nos depurando e vamos evoluindo. Na questão 219 do livro dos Espíritos, né, deixa muito claro para a gente essa veracidade que é a reencarnação. Apenas olhos que não querem ver, porque Jesus ele sempre falava, né? Quem tiver olhos para ver, que veja. É que não conseguem perceber nas entrelinhas do que a própria vida nos apresenta aí todo dia. Por exemplo, Kardec ele faz uma pergunta que tenho certeza que muita gente já se fez essa pergunta e às vezes achou que era por simplesmente capricho de Deus ou por um favorecimento imerecido da pessoa. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, os das línguas, dos cálculos, etc. E aí a resposta: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mais de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Eu, como trabalho com música, eu sempre vejo, né, vídeo de crianças de 5 anos, 6 anos, tocando peças ao piano dificílimas. Verdadeiros gênios musicais que
sequer têm idade cronológica para desenvolver um estudo tão aprofundado naquele instrumento quanto aqueles que eles apresentam ali nos vídeos. Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, tem uma leitura dele que é intitulada A Escola das Almas. E aí ele vem falar, se eu não me engano, é o capítulo 4 do livro. E ele vem falar exatamente deste papel da família. E ele coloca o seio familiar como se fosse ali, né, um cadinho de ervilha. Ou seja, a panela é o lar, é a casa. A ervilha somos nós, os que ali moram, né? E aí o fogo e a água são as adversidades. Mas à medida que aquela água vai esquentando, que ferve mesmo, né? Sempre quando a gente está numa situação complicada, fala assim, nossa, o negócio agora vai ferver. E aí então, quando está borbulhando, está fervendo, o que começa a acontecer com essas ervilhas? Elas vão começando a ficar mais mole, né? Elas vão começando a amolecer. Então, a partir daí, é que elas vão se tornando propícias ao quê? Ao alimento. A nutrir alguém, a servir de nutrição para alguém. Porque ela, na sua forma natural, ou seja, in natura, apenas dura da forma como ela se encontra, ela não serve para nada. Assim somos nós. À medida que nós vamos amolecendo, né, com a fervura do cadinho familiar, nós vamos então tendo condições de nutrir não apenas a nossa família, mas também a sociedade a qual nós estamos temporariamente inseridos nela. Muito bem, Davi. E no próprio livro aí que você colocou, o Jesus no Lar, eu acho que é o mesmo capítulo, o Neio Lúcio traz no capítulo 1, na lição número 1, ele fala assim, que o lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. E ele coloca assim, que sofrimentos e conflitos naturais em círculos são lições. Ou seja, aí nós vamos entender o quê? Que nós precisamos desenvolver tolerância, compreensão, paciência, entendimento, perdão, trabalho em conjunto, bondade, gratidão e muitas outras virtudes poderíamos nos desenvolver nesse cadinho do lar e assim estaremos trabalhando na renovação de nós mesmos, de nossos lares e de toda a humanidade. E aí entra o que você falou, realmente de fazer um todo, de nos conhecer, de trabalhar em conjunto com a família para, de fato, sermos a diferença que queremos no mundo. Que diferença seremos no mundo a partir de agora que o mundo pede um pouco mais de calma, conforme a música lá do Lenine fala, o mundo pede mais um pouco de calma, não é? Pede um pouco mais de paciência, de tolerância, de compreensão, de sensatez, de postura ética, né? De realmente colocar em prática os valores que a doutrina espírita traz, que Kardec nos coloca como o despertar para todos nós das caracteres que estão latentes em nós, ou seja, estão todos aqui dentro que precisam ser desabrochados. E através de que jeito? De nos educarmos, de nos reorganizarmos enquanto seres em evolução, buscando essa ascensão que todos estamos destinados, ou seja, através desse processo de reencarnação, ou seja, de amor, de amar-nos uns aos outros, de fazer ao outro o que se quer para si mesmo. Tem hora que é difícil? Tem, porque as dificuldades no lar justamente surgem para que a gente aprenda a ser melhor um com o outro, a ter posturas melhores um com o outro, a buscar de fato. Emmanuel coloca para nós assim no livro Pensamento e Vida, quer dizer, no livro Vida e Sexo, na psicografia do Chico, no capítulo 2, ele diz assim que o título do capítulo é Família. Temos no Instituto Doméstico uma organização de origem divina. E aí muitas das vezes estamos pensando na família como questão carnal, como questão material. E aí lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo
15, capítulo 14, quer dizer, onde está intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe, no item o parentesco corporal e o parentesco espiritual, Kardec, através dos mentores espirituais, diz assim, Davi, que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Por isso, a reencarnação, em muitas situações, pode acontecer de, na mesma família, estar espíritos ligados a questões das antipatias, né, mas tem que vir para poder crescer, para não ficar paralisado, para evoluir. E aí, Kardec ainda diz assim, que os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros. O que é ser estranho um ao outro, né, Davi? Divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhes servir de prova. E aí Kardec, os Espíritos dizem assim, que os verdadeiros laços de família não são, pois, o da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. E ele termina assim, que há, pois, duas espécies de famílias. Estamos falando das famílias, no sentido que o fortalecimento que a reencarnação nos traz com isso, e aí ele coloca as duas famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, no caso as espirituais, são duráveis, ou seja, se depuram, se perpetuam no mundo, ou seja, estarão sempre caminhando no mesmo sentido. Enquanto que as famílias materiais, ou seja, dos laços consanguíneos, essas podem se perder ao longo do tempo. Nesse sentido, porque ao longo do tempo nós vamos tomando outros rumos, outros pensamentos, outras atitudes, e aí de fato nós vamos fazer o que não condiz, né? Romper esses laços aqui. E aí, de fato, nós não vamos caminhar, seguir adiante, buscando essa ascensão uns com os outros. Lembra da passagem do livro Renúncia, que Alcione pede para voltar, para poder ajudar o marido? Não é amor reencarnar e ajudar o próximo que às vezes ficou estacionado? Se nós aqui estamos buscando essa ascensão, e se nós caminhamos, chegar de lá, eu particularmente falando, não vou querer seguir caminho se houver um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, uma pessoa querida que eu gostaria que também seguisse comigo. Vou fazer o possível para ajudar. Nós temos esse privilégio, enquanto aqui encarnados, de nos conhecer melhor, de conhecer a família, de ajudar uns aos outros para seguirmos juntos, sem imposição, né? Porque a doutrina espírita coloca isso, liberdade de escolha, lembrando que as escolhas nos levam ao caminho que quisermos, lembrando que a responsabilidade é nossa. Determinado caminho que nós tomarmos, teremos que voltar para reajustar esse caminho, ou seja, buscar nos orientar melhor, seguir, como é que é? Reencarnar novamente, né? Buscar estar aqui de novo e fazer o que Jesus falou, né? Resolver o ceitil por ceitil na reencarnação, nesse momento, juntamente com a família, com a sociedade, aprender a conviver em sociedade, em família, principal objetivo para todos nós hoje, enquanto estamos tendo mais tempo em casa, para refletir. Para aqueles que estão de fato em casa, né? Nem todos tiveram a oportunidade, vamos trabalhar nesse sentido de oportunidade, porque tem muitos que gostariam também de estar fugindo desse medo que a sociedade toda está, né, Davi? Não tiveram essa oportunidade. Tem que ir, de fato, na luta, tem que ir trabalhar, porque para quem está em casa, dependendo muito da situação que ele está hoje trabalhando, né, infelizmente. Mas são as situações que precisamos refletir. Viver em família, então, podemos comparar a escalar montanhas, Davi. Por quê? Porque significa superar nossas dificuldades, vencer os obstáculos. É claro que alguns de nós permaneceremos rebeldes, ou seja, a essas oportunidades de melhorar. Mas Jesus disse que todo mundo terá o seu momento, né, de pensar, de refletir, de analisar,
porque não adianta ficar parado. Uma hora nós teremos que dar continuidade, pode largar de fato agora, mas vai voltar aqui. Talvez a situação fique até pior. Como falei na questão, dando exemplo do amor como reencarnação, a mãe vai para um mundo melhor, mas o filho está numa situação pior, ela pede para voltar, mas às vezes aquele filho não vai ter a mesma condição que tinha. Vai lhe ser impostas situações penosas. Talvez ter que vir numa situação que vai ter que ficar na cama o dia inteiro, talvez numa situação que não vai ter condições de ver, e a gente sabe que isso acontece. Por quê? Devido às nossas escolhas, ou seja, devido ao nosso plantio equivocado, né? Cada um segundo as suas obras. O que você plantou, você colherá, não é mesmo? Então, buscar esse entendimento e nos reajustarmos naquilo que for necessário para trabalhar melhor na nossa convivência. Emmanuel, ele tem um trecho de uma citação muito bacana dele no livro Eles Estão Vivos, capítulo intitulado Caminho de Volta. Ele fala o seguinte: aqueles que vistes partir de mãos desfalecentes nas tuas, doando-te os derradeiros pensamentos terrestres através dos olhos fitos dos teus, não estão mortos. Entraram em novas dimensões de existência, mas prosseguem de coração, vinculados ao teu coração. Olha que fantástico. Mais uma vez a gente vê aqui a questão do amor sendo a liga, né, que une os espíritos, que une os seres, tanto encarnados quanto desencarnados. É o amor. É o único laço, o único elo que jamais se rompe. Jesus, ele, quando volta para as dimensões celestiais, ele diz que rogarei ao Pai e o Pai enviaria o Consolador, que esse nos faria lembrar daquilo que Jesus nos tinha ensinado e nos ensinaria coisas novas, né? E eu penso que para muitos que estão nos ouvindo agora, ou que vão estar ouvindo e assistindo esse estudo em seus lares, até diante do cenário que nós vivemos, seja realmente um consolo. Você ter a certeza que aquelas pessoas, aquele ente querido, que já não faz parte mais deste plano físico, você terá a oportunidade do reencontro com essa pessoa tão querida, né, tão amada. Que a vida continua, que os laços verdadeiros de amor, eles não se rompem, e que Deus, como Pai amoroso que é, sempre nos dá novas oportunidades. E como muito bem elucidado em diversos textos que nós trouxemos, que você trouxe para a nossa reflexão da noite, né? Como que os espíritos simpáticos, eles vão se reencontrando através da pluralidade das existências, da reencarnação, e novamente formando círculos familiares afins, né? E pela misericórdia de Deus, também temos a oportunidade de refazer, às vezes, um equívoco com algum irmão de caminhada, também nesses mesmos círculos. Temos a oportunidade de, através do amor, e não do sofrimento, da condenação eterna, apararmos as arestas também com esses companheiros, né? Em suma, fortalecemos os nossos laços afetivos com aqueles que nós amamos e criamos laços de amor com aqueles que não tivemos experiências tão felizes, ou seja, trocamos a animosidade pelo amor. Isso, além de ser maravilhoso, para aquele que
ouve essas palavras e tem no coração a vontade de crescer e caminhar para um bem maior, é um consolo muito grande, né? Muito bem, Davi. Então, que possamos prosseguir a nossa jornada de aprendizado, tendo bom ânimo e perseverança, né? Façamos o melhor de nós e deixemos que Deus faça o que ainda não estiver ao nosso alcance, para assim buscarmos essa ascensão, esse crescimento espiritual que todos nós estamos destinados. Para finalizar, vou deixar aqui uma mensagem de Emmanuel, do livro Agenda de Luz, com o título Construir para Si. Cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. A escolha é sempre nossa. Fugir do trabalho de auxílio aos outros sob esse ou aquele pretexto é mera desculpa de quantos preferem retardar a melhoria própria. Usa a palavra que abençoa e auxilia. Não reproves ninguém. Deus é amor. Assim, então, nós agradecemos a todos, que possamos refletir e buscar a partir deste momento que estamos todos vivenciando na sociedade, no mundo como um todo, buscar entender o que isso pode fazer para que eu perceba, para que eu mude atitudes, para que eu busque crescer com isso, sem, conforme Emmanuel colocou, sem menosprezar a ninguém, entendendo a cada um no seu processo de crescimento e buscando ajudá-lo para que assim também cresça. Davi, o nosso muito obrigado também. Jesus abençoe a todos nós. Uma boa noite. Nós agradecemos a todos pela companhia, né? Cada um no seu lar, vibrando esse amor, essa esperança que é o que o mundo precisa hoje. Obrigado, Eurípides, pela companhia também, e a casa por mais uma noite nos acolher. Uma boa noite a todos.